Olá, alunos, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Eu vou falar aqui para vocês sobre as atividades da apostila, tá? A atividade a que tem o texto Ler e Não Entender e Não Desconfiar, ele começa falando que toda vaca voa, mimosa voa, portanto, mimosa é vaca, certo? Errado, caro leitor. Aí depois ele fala aqui, ó, no segundo parágrafo. Recentemente, grandes figuras de nossos jornais e revistas escreveram sobre relatórios que apontam a grave situação do Brasil no que diz respeito à compreensão de textos. Não sabemos ler. Lemos e não entendemos. Lemos e entendemos o que queremos. Raciocinamos como ostras e montamos relações lógicas absurdas. E aí ele vai discorrendo sobre uma professora que inverteu a ordem de um pensamento. Depois o autor fala que citou na Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba que eles atearam fogo em um calouro e depois um outro estudante morreu afogado na piscina da faculdade também durante uma festa. E aí ele fala isso. Aí nós temos 5 questões. A primeira é assim, ó. Quais são os 4 problemas relatados pelo autor a respeito da língua portuguesa? Explique-os. O primeiro, ele fala, não sabemos ler. O segundo caso, nós lemos e não entendemos. No terceiro, nós lemos e entendemos o que queremos. O quarto, raciocinamos como ostras e montamos relações lógicas absurdas. O que ele está falando então? Primeiro que nós não sabemos ler. Depois que a gente lê e não entende. Depois nós lemos e entendemos o que queremos. E que nós raciocinamos como ostras, quer dizer, fechado, né? A gente raciocina de forma absurda. Aí ele pergunta na questão 2. E você, né? Ele pergunta aqui, ó. O autor do texto diz que não sabemos ler. Você concorda com essa informação? Por quê? Você acha que aqui ele está falando de ler ou de interpretar? Às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar o que está sendo lido. Então, ele faz uma crítica aqui, na verdade, que não é que nós não saibamos ler, nós lemos, mas entendemos, às vezes, aquilo que nós queremos, tá? E aí depois eu quero, se vocês quiserem me mandar, né, podem me mandar um áudio ou eu já recebi algumas respostas, tá? Sobre essa questão 2, tá? Aí no texto, número 3, no texto são relatadas dificuldades de pessoas pertencentes a diferentes profissões, né? Aí ele pergunta, a que conclusões nós podemos chegar? Então, assim, ó, a professora inverteu um ditado e aí alguém corrigiu ela, né? Mandou um bilhete dizendo que não, que não estava certo. Aí ela falou, né? Ela falou, não, a ordem não muda nada. E o outro foi o autor do texto que criticou a postura de futuros médicos. Como futuros médicos fazem trote nas faculdades com 2 mortes? Né? Quer dizer, um rapaz foi queimado e o outro morreu afogado. Que tipo de médicos vão se formar? É isso, essas críticas que ele está querendo dizer. E aí as pessoas leram e não entenderam, começaram a ligar para ele e falar que a emissora, que os médicos queriam saber o que tinham contra eles. Entendem? Então, assim, ó, a professora, sendo professora, ela inverteu a ordem, e o outro, o médico, numa faculdade de medicina, fazer um trote, uma brincadeira que acaba resultando em morte das pessoas, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Então, são esses questionamentos que ele levanta, tá? Aí ele pergunta aqui, quais são os problemas no número 4? E você, caro aluno, quais os problemas
você tem quando o assunto é língua portuguesa? É gramática? É a linguagem formal e informal? A interpretação de texto? Redação? Quais são os problemas que você tem? E como que você soluciona? Como você procura solucionar? Se eu tenho dificuldade de interpretação de texto, eu vou começar a ler mais, eu vou consultar um dicionário. A linguagem verbal, não verbal, então eu vou pesquisar, né? Como que vocês estão resolvendo isso, tá? Então, estas são as atividades as 5 questões da atividade 1. Qualquer dúvida, por favor, vocês podem me chamar. E agora eu vou falar da atividade 2, tá bom? Até daqui a pouco.